Salve, salve família, está começando mais um episódio do Mais Um Podcast e hoje vamos debater sobre o melhor, o suprassumo do futebol mundial. Eliminatórias da Copa andando a todo vapor, as primeiras seleções já sendo finalizadas aí, garantindo a sua passagem, o seu passaporte para a Copa do Mundo de 2026. Estamos a menos de um ano da Copa do Mundo de 2026. E nós vamos falar sobre isso aqui, algumas surpresas ilustres que a gente teve e muitas cositas más e Ancelotti perdendo mais uma. Bora com nós, vamos com tudo. Estamos aqui com a mesa repleta, Guilherme Franco, gestor esportivo especialista em futebol e formação de atletas. Ele que já está pagando o boleto no Mais Um Podcast já há algum tempo. Inclusive a internet esse mês é dele. E uma estreia aqui ilustre na nossa bancada, senhoras e senhores. Na nossa bancada hoje, Luan de Carvalho, jornalista, ex-apresentador do Torcedores.com e da 365 Score. Eu gostei desse score. Gostei. Gostou? Foi treinado, foi bem colocado. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui, né? Com mais 2 visitas, você paga um boleto também. Tá vendo? Pode ser, talvez, a taxa de lixo, alguma coisa. Pode ser, baratinha, né? pode ser de bombeiro. De bombeiro, tá? De bombeiro é boa. Pronto, tá. De bombeiro é boa. Mas é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Guilherme. Que prazer bom. estar aqui com meu amigo Guilherme Franco, essa enciclopédia aí de conhecimento futebolístico. certeza. Valeu, pô, legal ter você aqui também. Tô um pouquinho aqui, apesar de estar pagando boleto, tô na ressaca, né? A gente, no último podcast, falou sobre Rio, Niterói, e a gente acabou perdendo para Assunção. Exato. Né? Rio exato. não levou, vai para Assunção, acho que vai ficar em boas mãos É. também, vai Você ser sabe legal. que depois, assistindo ali, né, para ver os cortes e tal, cara, a fala de vocês deixou bem claro que assim, a gente analisando friamente que realmente ia dar Assunção, sabia? Acho que os pontos que vocês colocaram, tanto você quanto o Daniel, acho que dava uma visão clara de que o caminho seria esse. Ainda que a nossa torcida fosse Rio, porque afinal de contas, Sim. o que acontece no Rio vira festa, né? Não, sem dúvida, cara. Acho que era o contexto, né? O contexto desde o início demonstrava isso, né? E se você olhar pelo ponto de vista de desenvolvimento também, fazia sentido. Faria sentido para o Rio e Niterói também. Sim. Mas eu acho que o apelo da novidade foi mais forte. E aí hoje temos vários temas bacanas para falar. Sim. Futebol na veia, muita coisa bacana para falar. E muita informação, né, Luan? Muita informação. Bastante E coisa também boa. vamos seguir com menos foco e mais ansiedade para ser um programa que pegue, né, na veia Muito mesmo, bom, para muito fazer. Perfeitamente colocado. É isso. Acho que a gente vai com tudo nessa toada, nessa Isso aí. linha. Isso aí. Aproveitando, o esporte não dorme, né? A gente finaliza uma semana com essa derradeira saída aí do Brasil para o PAN de 2031 e já entra com uma semana forte aí de competição no futebol mundial, data FIFA, amistosos, enfim, eliminatórias rolando. Muita coisa bacana para a gente falar aqui hoje. E aí vem aquela derradeira pergunta, né? Futebol, esporte, o resto, educação física? Não, cara, eu acho que esse tema já foi superado. Né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Está a bola de vôlei, né? Tá aí, Pois é. Mas o futebol realmente, ele tem uma presença, ele tem um alcance muito forte, né? Sobrepõe numa velocidade qualquer discussão dessas olímpicas de forma feroz mesmo. E para a gente começar, Copa do Mundo aí é menos de um ano, batendo na porta, e 48 seleções pela primeira vez, disputando a derradeira final, que aí agora vão ser mais uma rodada, né? Antes eram 7 jogos até a glória final, agora são 8. A gente entra com 32 avos, né? 16 avos, né? Vai ter essa 16 fase. avos. Aí ficou uma Copa do Brasil, né? Gigante, né? Virou uma Copa do Brasil. Ou, na do Brasil, verdade, né? uma intenção de virar a Copa da Inglaterra. Uma Copa, né? Com 400, 300 times. Para quem não lembra, a Copa da Inglaterra era o maior torneio do mundo, né? Exato. Né? Participava time amador e time da Premier League, né? E de vez em quando alguns times chegam longe, né? A Copa da França isso acontece também, né? Chega alguns Copa da clubes França também, da terceira divisão chegam longe, né? mas eu vejo... Já foi tempo que aqui no Brasil isso acontece, né? Sim. Mas lá ainda... Mas eu acho que as rola. brincadeiras à parte, eu vejo isso como, cara, é um retrato do mundo globalizado mesmo, do quanto o futebol expandiu a sua influência, o quanto a FIFA trabalhou esse produto. E é um retrato disso, cara. São mercados, né? Novos mercados foram abertos. Sim. Mas assim, em contrapartida, a gente pode ter coisas que normalmente não acontecem na Copa do Mundo, que são jogos ruins.
Por exemplo, não sei se vocês bem lembram. ruins, é. Cara, 2022, aquele Dinamarca e Tunísia, se não me engano, foi um 0-0. Foi algo assim, Copa do Mundo a gente para tudo pra ver. A gente quer viciado no futebol, a gente para tudo. Foi horroroso. Foi uma coisa assim, pô, não era digno de Copa do Mundo. Será que, de repente, o produto não fica assim? Poxa, não é mais um produto, um supra-sumo, jogos maravilhosos. Abaixa o público, de repente, pega por exemplo, vai Kosovo para a Copa junto com, sei lá, Kosovo e Togo. Como é que vai ser a procura? Então, né? assim, olha só. E aí cai muito no que a gente viu, e a gente está falando do mesmo território, né? Do que a gente viu na Copa do Mundo de Clubes esse ano. Né? Haviam partidas ali totalmente vazias, né, cara? Totalmente vazias, que você olhava de um lado, e porque tinha esse reflexo, mal comparando, né? Você pegava lá, sei lá, não vou lembrar quem chutar aqui agora, mas você pegava o time da Coreia com o time, sei lá, do México, e tava vazio. Ural Red, Ural e Monte Rei, talvez? Talvez, Vazios. Time da Tunísia, né? Tiveram vários jogos vazios, muitos jogos vazios. Mas os jogos dos times brasileiros também. Não, também. Mas eu acredito que isso também era mais, cara, primeira competição nos Estados Unidos, que assim, querendo ou não, cara, tava disputando com várias outras modalidades ao mesmo tempo, vários esportes. Número alto de jogos também? Número alto de jogos, vários campeonatos acontecendo ao mesmo tempo. Tava rolando a Copa Ouro. A Copa Ouro de seleções, cara, que é a América Central, a América do Norte. Outro ponto também é porque os estádios são megas lá. Né? Sim. Exatamente. Um público enorme que tem, né? Quantidade bem... Você botou 20 mil, não deu nada. Exato, né? Mas, Luan, assim, eu vejo da seguinte forma, cara. Você quer ver um jogo que foi péssimo na Copa de 2014? Ao meu ver, foi um jogo chato. Alemanha e França no Maracanã, quarta de final. Foi um jogo chato pra caramba. Inclusive, a França poderia ter ganho. Poderia ter ganho, mas, cara, foi melhor pra gente. Foi 1-0. Foi 1-0. E assim, cara, pouquíssimos chutes a gol. Foi um jogo ruim. Tava quente. Mas assim, cara, expectativa muito grande e um jogo ruim. Acho que historicamente nas Copas do Mundo a gente teve. Cara, hoje a gente não tem mais Copa do Mundo com estádio vazio. Não tem. Copa do Mundo com estádio vazio não tem. Vem de tudo. Assim, né? Vem de tudo. Agora, antigamente você tinha. E a gente já teve Copa do Mundo com El Salvador e estádio vazio. Eu lembro várias Copas do Mundo que você vê. Quando você vê chegando perto da Copa, né? Você vai vendo aqueles momentos o resumo da Copa de 82, o resumo da Copa de 78, 74, você vê estádios vazios, né? Agora, você vem de 94 para cá, cara, vem produto. Não tem estádio vazio, cara, é o produto, exatamente. Mas assim, o que pega, que eu estava falando antes, por exemplo, a gente está falando de jogo ruim, tudo bem, num mata-mata, tudo bem, você está decidindo uma vaga ali, qualquer erro pode dar problema para os dois lados, tem a atenção. Mas agora, no jogo de fase de grupo, cara, pode ser que chegue no 16 avos com um jogo horrível também. Pode. Aí 0-0 doído. É complicado. Mas ao mesmo tempo também, cara, esse mundo global tem uma coisa. É muito difícil você ver uma seleção chegar na Copa do Mundo mal preparada. É muito difícil você chegar numa Copa do Mundo e ver uma seleção que, pelo menos, o jogo não seja um jogo corrido, disputado. Pode ser ruim tecnicamente. Breves casos, né? Tipo, eu me lembro quando... Acho que Nova Zelândia, cara, em... Pode ser 2010. 2006, talvez. 2006, eu acho. 2006. Puta, coitado, foi horrível. Jamaica, também. Jamaica foi mal. Arábia Saudita, em 98. Foi horroroso. Já agora a Arábia Saudita já foi muito bem, né? Bateu na campeã. Curiosamente. A gente já está vendo alguns nomes aí de países assim se classificando que já chamam a atenção nesse sentido, né? Cabo Verde, Jordânia, Uzbequistão, que por mais que pareça a Europa, é a Ásia. E a África do Sul, que já teve na Copa, né? Já sediou uma Copa. E volta aí com a garotada dançando de novo e tal, o pessoal comemorando bastante. Cativante, pelo menos, né? A África do Sul é bem cativante. As seleções africanas têm muito esse teor, né? E leva isso para a Copa. E no continente europeu, só a Inglaterra até agora passeou. Né? As demais estão na briga, algumas bem avançadas, né? A Noruega está muito bem para ir para a Copa, dando aí a chance do Haaland estar lá e... Enfim. E eu dizer que a gente vai falar um pouquinho da Itália daqui a pouco. Eu estou acompanhando aí, contando pontos ali. Mas caíram num grupinho ruim também.
Pegaram a Noruega voando com o Haaland sobrando, um time 6 bem vitórias em 6 jogos. Né? E o legal da Itália também é que eles estão entrando no assunto, já acelerando, com 5 vitórias e 6 jogos só perderam para a Noruega. Só perdendo para a Noruega, né? Tá bom. Então Gattuso está fazendo um trabalho também consistente, eu acho. Mas vamos falar primeiro ali dessas seleções emergentes aí e África do Sul que já estão lá, né? Inglaterra acho que dispensa comentários, né? Acho que mais uma vez uma das fortes seleções a serem batidas na Copa. Se vai conseguir ir longe e performar bem durante o torneio, porque também tem isso, né? Conforme o torneio fica mais longo, maior a chance de contusão e você perder atletas no meio do caminho, que pode favorecer com que outras tomem a frente, né? E a gente também o futebol brasileiro passando por um momento aí de um período mais extenso de Carlo Ancelotti como treinador e vindo de amistosos com equipes asiáticas, né? Que também é interessante na preparação do Brasil, né? Sim. A gente vai falar sobre o Brasil, que alegra e preocupa. Mas sempre dá uma esperança, né? O Brasil te dá uma esperança. O Brasil chega na Copa do Mundo, né? a gente pega uma esperança ali, a gente vai se agarrar nos 5-0, a gente vai ter essa... Esperança era o time da Tunísia no Mundial de Clubes, não era? Era Esperança, isso. Esperança. Isso aí. Mas assim, mas falando da seleção, o que é legal, o Guilherme lembrou da Itália, e o Uzbequistão, quem é o treinador é o Cannavaro, né? Que é italiano, melhor do mundo, né? Acho que o único zagueiro melhor do mundo da história. Treinador. Verdade. E tem uma frase, né, que o Gattuso fala, o Gattuso falou, né? Tô aqui sofrendo para me classificar. O Cannavaro já entrou, botou o óculos escuro, penteou o cabelo, já tá na Copa do Mundo. Botou o terno, né? Botou o terno e tá na Copa do Mundo, né? Então, cara, acho que talvez o Fábio Cannavaro, pela história dele e o Gattuso, o Fábio Cannavaro pode meter um terno na beira do campo sem problema nenhum. O Gattuso devia ser treinador da seleção da Itália com a roupa de metalúrgico, né? Uma coisa assim de... Bota de segurança. Bota de segurança, né? Porque era estilos completamente diferentes, né, cara? Totalmente. De jogar, de se comunicar. Você toma café? Obrigado. Totalmente diferente. Mas assim... E o legal a gente pegando o Uzbequistão, uma palavra difícil de falar, né? A gente sempre dá um probleminha se tu errar isso aí. Eu tenho dúvida até como é que se pronuncia isso em outras línguas. Exato, como é que seria. Mas a gente pegando a história, como é que eles vêm, né, de investimento no futebol de base de um tempo para cá. Inclusive também no futsal, né? Sim, a última Copa do Mundo de futsal foi no Uzbequistão, não foi? Foi no Uzbequistão. O Brasil ganhou, né? Ganhou. Então, assim, o legal desse ponto de você ter 48 seleções, a gente está vendo estreias muito interessante, que é um futebol, né, desenvolvido, que começa a aparecer mundialmente. Algo que estava escondido na Ásia, até porque a gente, infelizmente, não temos a cultura de consumir aquele futebol. Exato. Não temos não tinha mídia, né? Exato. Teve mídia começou lá em 90, quando o Zico vai para disputar o campeonato japonês, né? E aí começa a levar atenção para lá, né? Vem alguns craques, mas o mesmo movimento que já aconteceu em outros países, agora recentemente na Arábia. A gente não sabe se vai se manter, né? Mas por enquanto tem dinheiro lá, tem grana e tem craques. E o curioso, o Zico começa o movimento no Uzbequistão, lá atrás, 2006, 2008. Ele é um treinador de um time que leva o Rivaldo e o Zico, né? O Zico é o treinador. Isso, esse... talvez eu gostei da pronúncia. Bom de Ocó. Ué, que beleza. Tá vendo? Mas olha só, E o que acontece? O Zico sai, quem entra para substituir? Felipão. Então é um movimento lá de trás, de 15, 20 anos atrás, que é o reflexo que está vindo hoje. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que a gente já vai poder falar daqui a pouco, né, quando a gente cria os roteiros e as histórias bacanas das Copas do Mundo, é que o Zico talvez possa estar, acho que guardadas as devidas proporções, mas por um futebol do Uzbequistão, como ele esteve no futebol do Japão. Sim. Quer dizer, de começar ali um movimento pioneiro de investimento, de levar brasileiros para lá, né? O Rivaldo, cara, quando vai para lá, tinha sido o melhor jogador do mundo alguns anos atrás, quer dizer. Então, eu acho que tem um dedo brasileiro aí nessa história. Tem. Né? E futebol, claro... O futebol traz isso, a gente exporta tudo. Exatamente. E assim, o Uzbequistão, vamos lá, não vamos esquecer, né? Todos esses países da cortina de ferro, eles têm uma tradição de esporte, assim, esportiva. Tem profissionais que conhecem de esporte, principalmente da parte científica, essa coisa toda. E aí, cara,
coloca junto disso um dedo do futebol brasileiro, né? Bom, Zico, Rivaldo, Filipão com futebol cisplatino, gaúcho. Mas assim, cara, tem um dedo brasileiro aí nessa história também, que eu acho que é uma história que vai ser contada na próxima Copa do Mundo. Uma história legal, uma história bacana, assim, pra gente, né? Uma seleção boa de ser a zebra, né? É uma seleção que a gente torce pra ser a zebra, porque normalmente tem uma zebrinha, a gente tenta brincar com a gente. Né? Então, a seleção do Uzbequistão é que tem o Kuznov, que é um zagueiro do City. Não é o que usa o 9, é o Kuznov, zagueiro. Não usa o 9. É o zagueiro do City. Tem outro jogador que joga na Liga da França, que eu não me recordo que é o nome, mas é um time que estão exportando também, não só está crescendo nacionalmente. Sim. Né? Legal. Estão exportando. Legal. Sim. E a gente vem também com a parte por exemplo, da Jordânia, que a Jordânia também fez um campeonato, uma eliminatória justíssima, se classificando ali, e vem de um futebol também que historicamente a gente nunca escutou, né? Falando da Jordânia. Sim. Sim. A gente não... E diferentemente de Cabo Verde, talvez a gente se aproxime mais, porque Cabo Verde fala português, a gente como se assimila ali pela língua, talvez a gente encontre então, mais um pouco ainda do que da Jordânia, por incrível que pareça. Mas e como o Guilherme falou, né, como é que a equipe africana é gostoso de ver, né? Aquela felicidade, tudo, aquela alegria que traz, né? Então... E informação aqui, né, Luan? Aqui também é informação, Guilherme. Aqui é informação. Vai ser o menor país a disputar uma Copa do Mundo, Cabo Verde. 600 mil habitantes. Isso, quase Juiz de Fora, né? Cara, que isso? Santos? Santos. 600 mil habitantes. Olha o Neymar aí, indo pra Copa. Garantindo a ida. E curiosamente... Assim, próxima Copa garantiu o Neymar. É só Santos virar o país. Pronto aí. E curiosamente, cara, a maioria dos jogadores da seleção de Cabo Verde, você pensa, tudo nascido em Portugal. Não, cara. Tem jogador nascido na França, tem jogador nascido em vários países ali. Espanha, em vários eixos. Sim, alguns jogadores nascidos em Portugal, acho que 5, mas alguns jogadores nascidos fora que aí se nacionalizaram, né? São descendentes, os pais e tal, e estão representando Cabo Verde. Parece que aquela molecada que não teve chance no time principal, aí vai se emputecendo, sai, monta o seu time, monta o seu time. Isso tem um aspecto que eu acho que toda vez que eu vejo um país pequeno que se classifica para uma Copa do Mundo, por exemplo, vem aquele exemplo do Uruguai. Exato. Um país pequeno que tem 2 Copas do Mundo, né? Ganhou 2 Copas do Mundo. Então, assim, é aquela coisa, né? Se você tiver um trabalho bom, você consegue alcançar os resultados com planejamento e com talento, mas o planejamento é essencial, né, cara? E a Jordânia tem uma questão interessante também, né? A gente não lembra, mas o Gianni Infantino é eleito presidente da FIFA disputando com Albin Al-Hussein, né? Que é o presidente da Federação da Jordânia. E a Jordânia, já há muito tempo, alguns países, Jordânia, Omã, sediaram algumas competições de base da FIFA. Então, assim, já tem um trabalho. Tem um certamente laço. Tem jogadores da Jordânia que jogam a Liga da Arábia Saudita, né? Jogam essas ligas árabes, enfim. Então, há um trabalho em desenvolvimento também. Vai ser interessante ver esses países se comportando numa Copa do Mundo, né? E sabe o que é legal também, falando de estreia? A gente tem sempre, todas as Copas, até hoje, tem um país estreante, no mínimo um. Então vai ser interessante, né? Com 48 vagas, logicamente, teria chance maior. E a gente tem sempre uma estreia. E pode vir da Kosovo, pode vir, eu falei de Kosovo antes, tem outros ainda que pode vir. Ter mais estreia. Por enquanto o estreante foi Cabo Verde. Cabo Verde, Jordânia e o Uzbequistão, né? São os estreantes. A Jordânia também. Na última Copa, o Catar. A gente já teve... estreou, né? Já tivemos a Islândia. Né? Islândia. Catar estreou, mas foi como país sede, né? Estreou como país sede, não se classificou para tal. A gente teve Trinidad e Tobago. E nem foi mal de tudo, né? Fez o médio. Fez o dever de casa. Trinidad e Tobago. Fez o dever de casa ali. Eu peguei até tem algumas seleções que no caso aqui, por exemplo, lá em 38, as Índias Orientais Neerlandesas estreou na Copa. Tá na Indonésia? Indonésia jogou uma Copa, né? Outro nome ainda. Cara. Que doideira. Então, assim, muito louco, né? E países, assim, estranhos, eu lembro muito de 2010, a Coreia do Norte caiu no grupo do Brasil, né? Isso é muito doido. Coreia do Norte para a Copa do Mundo caiu no grupo do Brasil. É verdade. Sim.
Isso é culturalmente a gente fala. Foi 2010. 2010, né? Que tem um gol do Maicon, que ele vai na linha de fundo. Isso, daquela paulada meio cruzada. Sim. Então é muito... É legal essa troca de cultura. Acho que a Copa do Mundo é isso, né? É a cultura ali futebolística. Maicon eu vi esses dias, ele jogou um Brasil e Itália e de festivo, né? De marcha. Festivo ali. Dessa galera mais velha e tal. Uma Itália, nossa senhora, de terceira categoria. Era. Era. O Romário jogou, né? Romário jogou. Só o Romário jogou, na verdade. Sim. O resto foi lá passeio. Não, o Edilson eu vi que correu pra cacete também. É um cara que eu não... Edilson correu muito, cara. Chamar pra pelada não dá. É um cara que, dando Edilson a vida... tá voando. Tá voando. Dando a vida ali. Sim. Cara, você falou da possibilidade de ter Kosovo. Kosovo é interessante pra gente, porque a primeira medalha olímpica de Kosovo foi no Rio, né? Foi do judô, né? E o Kosovo é uma situação interessante também, que é daqueles países que não fazem parte da ONU e são reconhecidos pela FIFA. Então, assim... Interessante olha a complexidade de você fazer eventos internacionais, né? Porque às vezes você tem países que são signatários de tratados internacionais e outros que não são, e você tem que botar todo mundo na mesma regra, né? Então, Me surgiu uma dúvida aqui agora. A FIFA reconhece, por exemplo, a Palestina, né? Ela disputou... Como que tá a Rússia em relação à ONU? Cara, a Rússia... Porque eu tô fazendo o caminho inverso, agora, né? Porque a Rússia hoje ela tá desligada da FIFA por conta da guerra com a Ucrânia. Sim. Mas eu não sei, perante a ONU, como é que ela ficou nessa história toda. Não, aí eu acho que ainda... A Rússia está representada na ONU. Ela é membro do... Não sei. Tá. Não, ela é membro do Conselho de Segurança da ONU. Membro fundador, poder de veto. Isso não mudou nada. Mas com relação aos esportes, houve esse movimento das entidades esportivas de afastar a Rússia e Bielorrússia, né? Para a ginástica brasileira foi maravilhoso, né? Sim. Esse afastamento da Rússia. Sim. Porque eu digo assim, não só por isso, né? Porque a Rússia também tinha um problema com a Rusada, né? Com a agência de controle de doping russa, alguns problemas com a UADA, né? Então isso já... Eles desenvolveram um método de doping que era imperceptível, né? Não, tem alguns problemas assim de doping. Os Estados Unidos tem um problema, né? A USADA tem problema com a UADA, que precisa ser resolvido para os Jogos de Los Angeles, por exemplo. Eu gosto muito desse assunto, não lembro do Dodô de doping, que acabou com o meu time, mas enfim. O Dodô jogava onde na época? O Botafogo, segundo o Botafogo foi o Café. Aquele time de 2007, o Botafogo era líder do campeonato, o vice-líder. O Dodô é suspenso. Campeonato Brasileiro? Um Café. Aí ficou um tempo longe. O Botafogo... Eu não lembrava que ele tinha sido suspenso. Para mim, ele tinha sido vendido. Ele é suspenso. O Botafogo ele não dá devida atenção ao caso. Aí ele é vendido ao Fluminense em 2008 e arrebenta na Libertadores de 2008 junto com o Washington. Ele vinha voando, o nosso café, deles e delas, não tem doping, não está infectado, não tem contaminação, não tem nada. Melhor café da Rua Tereza. Que delícia. Inclusive, beijo para as meninas de Delícias delas aí. Delícias delas, é verdade. Delícias delas. Vou tomar uma água, porque o café, para quem já é acelerado, eu tomar um café ferrou. Não dorme nunca mais. Nunca mais. Mas assim... Eu não lembrava desse caso. Para não botafogar demais aqui o nosso episódio, mas... que hoje tá bom, né? Dodô tá bom pra saiu... caramba o Botafogo o programa hoje. O Dodô... Eu vou cravar isso aqui então. Toda vez que o Flamengo está disputando título, brasileiro, geralmente campeonato brasileiro, o Botafogo nunca atrapalha. Ele vai lá e concede 2 vitórias pro Flamengo para ajudar. Eu fiz essa análise um tempo atrás. Eu comecei a pegar os últimos títulos do Campeonato Brasileiro não sei qual foi o último dos 15 anos, sei lá, 2007, não lembro qual foi. Mas eu peguei e analisei. E o Botafogo tinha um retrospecto favorável ao Flamengo. Está para ajudar, né? E boa parte dos cariocas também. Mas eu não posso afirmar agora com exatidão que todos perderam seus jogos para ajudar o querido amigo Flamengo na luta pelo título. Então, isso é informação, Luan Carvalho. Isso é informação, Guilherme. Dados. Mas um podcast é informação. Mas só para não fugir muito e entrar nesse assunto que eu acho que é bom. Por exemplo, mas eu acho que o cara, para ser campeão brasileiro, ele tem obrigatoriamente que vencer clássico, né?
Acho que você sendo campeão não ganhando clássico, não batendo no seu rival... É diferente, né? É igual o Filipão no Chelsea que não ganhava clássico, né? Você lembra disso? Ele cai um pouco por isso. Não, ele também tem um problema que ele barra o Drogba, né? Sim. O cara quer botar os caras pra correr na cajareira. Mas se eu olhar o retrospecto dele lá, ele não ganhou nenhum clássico. Eles não gostavam de treinar lá, não. Não ganhou. O Filipão botou eles pra treinar e deu merda, né? Derrubaram o homem. Botou a caixinha, né? Não, ele leva, né? Ele leva o treinamento, mas o que acontece é que ele período de treinamento intenso lá, é um período só da tarde, ele começa a encrencar, barra o Drogba. Mas se eu não me engano, posso estar falando barbaridade aqui, mas acho que não. Ele tenta levar o Adriano, né? Aí o Abramovich... Mas essa história do Adriano no Chelsea já vinha da época do Mourinho. E aí ficou até uma novela. Vai, não vai, sabe? E eu não sei o que eu não me recordo o que acontece que acabou não indo à frente, mas o Chelsea na época tinha muitos jogadores bons, né, cara? Tinha Bala, que tinha Deco. Era muito forte, cara. Era muito começa forte. O início de uma, acho que o início de uma seleção, né? O que a Premier League se tornou, acho que começa ali, né? Essas seleções, eu acho que o Chelsea vem com... Foi o primeiro a começar a trazer uma galera, quando ele começa a trazer Zola. O Chelsea fica muito... Não, mas aí já... Mas ele começa... Zola, já começa a iniciar mas não era o Chelsea do Roman Abramovich. Não. Que era um time maneiríssimo, que tinha Desailly, tinha Zola, tinha aquele jogador francês que faz o gol no Brasil. Petit. Emmanuel Petit, Zola, Gustavo Poyet, uruguaio. Era um time maneiro. Mas vamos falar de Itália agora. Falando de Itália. A Itália vem tentando afirmar aí, se acertar o seu caminho, né? Acho que passou na mão de vários... E aí um detalhe curioso, né? A Itália passou na mão dos vários últimos bons técnicos italianos e surgiram alguns. Nenhum de uma expressão do Ancelotti, mas ela passou na mão dos últimos bons técnicos que a Itália formou dentro de casa. Passou na mão de todos. E desde o Lippi, quando teve o seu último título, cara, nenhum acertou a mão. Bom, ganhou a Eurocopa com o Mantini, Roberto Mantini. Foi o Mantini, né? Foi com o Mantini ou foi com o Spalletti? E é um time que jogou bem aquela Eurocopa inteira, mas que só deu liga ali e depois ele desajusta, o Chiesa voando. Eles caem para Macedônia. Na repescagem? É na repescagem ou na fase de grupo ainda? Não, na repescagem. Eles caem para Macedônia. Itália... A primeira perna, né? Agora, você falou essa questão, o Capello nunca treinou a Itália, né? Capello nunca treinou a Itália. Eu também não... Eu acho que sim. Não. Capello não. Capello treinou Rússia, Capello treinou a Inglaterra... Tem Ranieri, né? Se for a pessoa, acho que o Ranieri também não treina. Ranieri não treinou a Itália. Talvez bom para a Itália. Talvez bom para a Itália. Bom, a gente não pode falar... Cara, o Ranieri... né? Então... Ranieri barrou o Romário no Valência, né? Ranieri... O Mourinho sempre implicava com o Ranieri no Chelsea, né? Dizia que o Ranieri não conseguia ganhar título, né? Aí o Mourinho chega e ganha, né? Mas o Ranieri, ao mesmo tempo, ganha ganha, para mim, o maior título da história. Assim, do pequeno ganhar foi para mim o maior. Foi legal, foi legal. Feito, né? Mas, foi um feito. A Itália se discute, eu acho que já trouxeram aqui para o Brasil alguns casos disso. A Itália se discute assim, poxa, será que a gente ter brecado aqui, não ter mais brecado, o limite de estrangeiro, isso está atrapalhando o nosso desenvolvimento? Você diz ter brecado no número de estrangeiros ou não ter brecado? Não ter brecado. Eles estão levantando essa ideia aí que já tem um bom tempo e falam também do Brasil sobre isso. Sim. O que, ao meu ponto de vista, não tem relação nenhuma. Eu acho que são situações diferentes, né? A evolução e os resultados do futebol brasileiro e a evolução e os resultados do futebol italiano. De fato, o futebol italiano ele perdeu um pouco a identidade dele, né? Você vê que hoje, eu estava assistindo um pouco do jogo da Itália contra Israel e outros, né? Eu vejo quase todos os jogos da Itália. Cara, não formam mais bons zagueiros. Aquela escola de bons zagueiros acabou tem muito tempo. A última dupla de zaga razoável da Itália foi Chiellini e Bonucci, que não era perfeita. Era boa, mas foi campeã da Eurocopa, mas ela não estava no nível de Nesta, Maldini, não estava nesse nível. Cannavaro. 2021.
uma boa dupla de zaga, mas não perfeita. Né? Tanto que a Juventus com a mesma dupla de zaga não ganhou nada. Não, e essa dupla de zaga jogou de europeu, a Copa né? 2014, cara. Era Chiellini. Certamente era Chiellini, que o Chiellini tem aquele episódio Eram 3 zagueiros, era Chiellini, né? Bonucci e... Isso. Não vou me lembrar quem tava. E outro zagueiro que também era da Juventus. Enfim, só pra lembrar, quer dizer, a Itália vem mal em Copa do Mundo Sim. já há um tempo. E depois de 2006 nunca mais performou bem. 2010 cai na primeira fase, 2014 cai na primeira fase. 2010 cai com o Lippe, 2014 eu já não me recordo, era com o Cesare Prandelli. Cesare Prandelli. Isso. Cesare Prandelli. Cesare Prandelli, que... A Itália teve um tempo o Arrigo Sacchi como coordenador das categorias de base, né, de gerente de futebol, e também passa por essas dificuldades nas eliminatórias de Copa do Mundo. Há várias edições de Copa do Mundo. O Ancelotti foi auxiliar também, né? O Ancelotti foi auxiliar do Sacchi. Em 94. Logo depois que ele para de jogar, ele é auxiliar do Sacchi. Mas assim, cara, a Itália parece que passou um período ali que não reflete, os clubes não refletem a seleção, né? Porque você vê a Inter de Milão chegando em final de Atualmente, o futebol italiano voltou, ele passou um gapzinho ali sem performar bem internacionalmente, mas os clubes voltaram a performar bem. Estão fazendo semifinal, final de Champions já principalmente também com jogadores também estrangeiros. Sim. Que a Itália tem aquela Inter de 2010 que é campeã com uns 11 estrangeiros. 11 estrangeiros jogando. Exato. Então, assim, tem essa... Talvez... Acho que mais uma soma ali. Não acho que eu também não vejo como problema ser o estrangeiro. Mas eu acho que o Guilherme pontuou muito bem. Perdeu um pouco a identidade, né? Você não tem aquela tradição. Eu lembro muito daquele Milan, né? Eu era pequeno, mas eu lembro muito de estudar depois daquele Milan do... Acho que é o nome do treinador do Milan. Do Arrigo Sacchi? Isso, que ele fala... Não, do Capello. Do 94, que era? 93, 94. Capello. Capello. Que ele monta a zaga, tem um treinamento que ele monta, eu acho que foi o Sacchi, sim, que ele monta um time com 10 jogadores no treinamento e só a zaga titular com 5. Ele fala, se a gente tiver uma zaga bem treinada, a gente não toma gol. E passa o treinamento inteiro sem tomar um gol. Com a zaga bem treinada, que é a escola italiana. Tanto que o único zagueiro, né, bola de ouro aí, pelo menos os recentes, é o Cannavaro, que ganha. Sim. Jogando uma Copa do Mundo belíssima, jogando um futebol perfeito, vai pro Real Madrid que continua jogando bola. Mas a gente perde, né? E é triste, né? Eu acho que é muito triste não ter a Itália, a Itália forte. É legal, porque perde. Tirando o Lippe, que tinha uma carreira bem consistente em clube, e o Roberto, o Mantini também teve, ganhou Premier League, ganhou o Campeonato Italiano. Ele ganhou o Campeonato Italiano com a Inter. Ganhou. Por causa daqueles títulos que foram tirados da Juventus, ele era o treinador, não é isso? Mas assim, cara, a Itália não... Você vê, o melhor treinador italiano é o treinador da seleção brasileira. Sim. Atualmente, nunca treinou a seleção italiana. Cara. Atualmente, sim. Aí quando a gente fala, Capello nunca treinou a seleção italiana. Quer dizer, nunca treinou a seleção da Itália. Não sei se em alguns momentos falta um pouco de casca, né? O cara ser casca grossa. Por exemplo, Spalletti. Mas assim, é um bom técnico, mas... É um bom técnico, será que ele estava à altura para... será que Spalletti está para Itália igual o Dorival? O próprio Gattuso, cara. O Gattuso não tem casca como treinador. Cara, o Gattuso na Itália hoje é tipo o Dunga assumir a seleção, como ele assumiu. É uma perfeita comparação. Né? E lembrando, o capitão da seleção da Itália não era oGattuso, né? Não, era capitão nunca foi. Seleção, né? Sempre foi um cara aguerrido dentro de campo, um cara presente. Tecnicamente muito mais... limitado do que o Dunga era. Sim. Alguém tinha que fazer um trabalho sujo dele. Sim. Mas não era, enfim. E ele assume e tá lá, mas tá dando... Tá dando surpreendendo, né? Tá surpreendendo, tá conseguindo fazer um time com o que tem de peças. Sim. Né? Hoje, quem é a grande estrela do futebol internacional, no futebol internacional da Itália hoje? O grande italiano no futebol eu ia entrar nesse assunto agora. Porque tem o Donnarumma, ok. Isso. Goleiro. Exatamente, o goleiro. Tem o Donnarumma. Agora, além dele... O meu ponto de vista, que deveria ser, era o Verratti, e o Verratti não deu liga. O Verratti não deu liga. E quem jogou, se você pegar estruturalmente falando, você pega o Neymar, o depoimento do Neymar, de quem jogou, fala assim, não, ele é craque. O cara é absurdo de bola. E não deu liga no futebol mundial e na seleção italiana não tem. Ele era um cara, muito talvez assim, um bom futebol, mas tímido dentro do PSG.
Eu não me lembro de ver uma grande partida assim dele contra um grande time onde ele desequilibrou, tipo o que o Pirlo fazia, né? Exato. A expectativa era que o Verratti fosse o Pirlo. Exato. E ele não foi. Eu tenho um pouco de crítica dele com a bola no pé, assim. Eu não via ele com a classe metade da que o Pirlo tinha. Mas era um bom jogador. Ele está em atividade ainda, inclusive. Ainda está em atividade. Como é que é o nome do... O que foi suspenso, aposta, o Tonali, é o... Esqueci o nome dele. Acho que é o Tonali, que ele também... É o outro também, que é o sonho de ter um novo Pirlo, né? E a gente fala do Pirlo, talvez o último grande jogador. Assim, grande jogador. O extra classe, vamos colocar assim, né? A gente não tem um nível mundial, a gente fala, pô, tem um italiano ali. E se a gente pegar os europeus, todos a gente vai ter os europeus com tradição, né? Sim, não, tem esse time, então tem esse cara aqui dessa seleção, que ele é bom. Não, a Itália passa, né, aquele, assim, posso estar enganado, mas assim, em 94 você tinha Zola, você tinha Roberto Baggio, Cacasso, depois você tem Totti, Del Piero, claro, Del Piero. E assim, depois você para, né? Você fala, Quagliarella. Tinha o De Rossi. De Rossi, mas De Rossi já... enfim, Itália... Faltam alguns... O próprio... Como é que é o nome dele? O canhoto? O Sharawi. O Sharawi? Não, o Balotelli. Era um cara explosivo, o Balotelli, né? Cara, o Balotelli, guardadas as proporções, ele foi realmente... Um bom jogador. Ele tinha tudo para ser um grande craque. Exato. Acho que comparando aí, ele reflete um pouco para o futebol italiano, que foi o Adriano para o futebol brasileiro. Sim. Eu acho que ele tinha um potencial de ir além. Eu, quando via ele jogando, eu falava, cara, esse cara é acima do nível do futebol italiano. Ele é absurdo. Ele sempre foi. E eu acho que se ele continuasse naquele nível de futebol, eu acho que ele teria atingido talvez resultados ou números que o Baggio não atingiu, porque se você olha, o Baggio é uma lenda muito forte dentro do futebol italiano, tem um documentário dele muito interessante na Netflix, mas que você entende a essência dele, vê alguns dos resultados, é muito intralocal. Internacionalmente, ele não ganhou a Copa, ganhou Euro e tal. Mas... Não, acho que o Baggio, se não me engano, não ganhou o Champions. Não foi campeão continental. Com a Milan... eu tô em dúvida se ele pode ter ganhado a Copa da UEFA com a Juventus. Ganhou uma Copa da UEFA ou Recopa com a Juventus, com certeza. Isso aí. Eu lembro de perder uma pro Parma, mas eu acho que ele ganha no ano anterior. Uhum. Ele vai pro Milan. Esse grande Milan que a gente falou agora, e ele não vai... Ele fica no banco muito tempo, sim, fica... E aí, enfim, o Baggio não vai internacionalmente ali em clube, foi bem com a Juventus. Uhum. Né? Não foi muito bem nos outros clubes que ele passou. Agora, vamos lá. A gente está falando da Itália nessa situação, mas a gente tem uma Europa também diferente. Quer dizer, a Alemanha, desde 2014, não tem muita expressão nas competições internacionais, não, cara. Só a Alemanha tá mal. Aqui pra gente chegar na Alemanha, então, e a gente fechar esse panorama do como a Itália está hoje, né? Então, é engraçado que a Itália nunca foi muito exportadora de atletas ali para dentro dos outros grandes vitrines europeias, né? Você nunca... Eram poucos os caras que iam. Vocês pegavam lá os Galácticos, tinha gente da Europa inteira, mas da Itália... Teve o Cannavaro, né? Não, tinha o canhoto. Como é que é o nome dele? Maluco? Cassano. Cassano. Tinha o Cassano. Mas também foi, mal ficou, não ficou vingou, e tal. Né? Mas a Itália carece, realmente vem carecendo há anos aí de uma boa geração de atletas. Ameaçou alguma coisa com aquela que ganhou a Eurocopa, parecia, né? Mas também não foi adiante. E com o futebol do Jorginho. Jorginho, cara. Futebol do Jorginho. Jorginho. Era uma peça... Capitão, não? Não era... Não, o capitão acho que era o Chiellini. E ele como peça principal. Mas ele jogou muito. Botado, a bola muito. Ele jogou muito essa Euro. Ele tinha um nome forte ali, né? Era ele, Verratti e o Barella, que continua, e ele editava o ritmo do meio campo ali. Chiesa voando, Chiesa parecia que ia se despontar de fato como grande craque, e aí também começou a quebrar, contusão uma atrás do outro e não voltou a um bom futebol. E aí a Itália hoje não tem nenhuma coisa nem outra, né? Ela tem o Donnarumma, tem uma zaga ali praticamente desconhecida, que está nos grandes clubes italianos, mas ninguém, nada demais. Meio campo também, meio campo tímido, nada de muita expressão.
E aí tem um ataque que chama atenção, na minha opinião, e que hoje tem feito a diferença nos últimos jogos, né? Que é o Reteg, o Retegui, sei lá como cada um queira chamar, que eu detesto ele. Detesto ele. Você sabe que o Retegui, sei lá, argentino, né? Naturalizado italiano, ele não tinha uma história lá dentro do futebol italiano. Foram buscar ele lá mesmo. Tipo scout, olharam o cara e falaram, não, vamos pegar esse cara aqui, dá pra naturalizar ele. Foram lá catar o cara, isso é o cúmulo do absurdo da falta de craque dentro de um país. Né? E o Moise Kean, que pra mim é um cara que eu precisava entender mais o que acontece com ele, porque ele é um bom jogador, ele é um cara que eu acompanho já há muito tempo, há pelo menos aí há mais de 10 anos. Surgiu na Juventus e pegou a época lá do Cristiano Ronaldo, ele entrava principalmente no final de temporada, ele começava a entrar mais, aparecer mais, jogar bem, fazer gol, fez gol em Champions e nunca ia. O cara nunca... Não soltava a marcha. Aí foi pro PSG, ameaçou ir bem, parou. Aí depois voltou. Eu não sei se foi comportamento, não sei se lesão, não sei. Mas é um cara que eu acho que promete, eu acho que tecnicamente... E aí ele fez uma excelente temporada ano passado com a Fiorentina, que começou muito bem. Terminou como a melhor colocação da Fiorentina em muitos anos, né? Mas e ele foi, junto com o De Gea, foram os dois grandes pilares ali, e ele jogando muita bola, fazendo muito gol, como ele ainda não tinha feito, né? Nem no PSG, nem no... Não era aquele nome do time, né? Cara, o nome do time. Nem na Inglaterra, nem na própria Juventus, ele foi o cara e jogou bola e representou, e agora, enfim, volta para a seleção, agora começam a dar minutagem para ele, e ele mostrar isso dentro de campo, mostrar resultado. Me anima. Teve uma contusão agora no penúltimo jogo, não jogou contra Israel. E aí o Gattuso consegue encaixar ele e o Reteg ali junto dentro de campo, que são mais ou menos a mesma posição, né? Mas funciona. Acabou que a gente não falou do Immobile, né? Que é um cara curioso. O Immobile é um cara que não... Ele é Immobile. Tem uma galera... Cara, mas o Immobile já é uma promessa há muito tempo, né, cara? Tem uma galera que comenta que ele não sabe jogar futebol. Ele faz gol. Tem uma galera que comenta isso sobre ele, que ele não sabe. Ele joga outra coisa. Ele faz gol, mas ele, assim, né? se tu der a bola no pé dele em outro momento, ele não vai saber o que fazer com ela. Sim. Curioso. E faz muito gol, né? Fez muito gol. Agora tá no final de carreira também. Mas, assim, a Itália vai, então, para não classificada. A Itália ainda tem chance. Tem chance. Não, ela pode... Vai para pra a repescagem. Mas está em risco, né? Está em risco. E a repescagem europeia agora também muda um pouco, né? Ela virou um mini torneio. Exato. Virou um mini torneio onde entram os últimos classificados da Nations, que ainda não estiverem na Copa, enfim. Virou um mini torneio. Eu acho que a Europa se blindou muito bem, a gente já falou isso aqui no outro momento. Blindou muito bem as suas seleções, né? Jogando entre si, se capacitando entre si. Mas assim, cara, eu acho que a Europa tá muito claro para mim o cenário de ser França, Espanha, como os países hoje, as principais seleções da Europa. A serem batidas. Né? A serem batidas. Assim, a gente tem cara, a Alemanha passa pela mesma questão aí da Itália, só que consegue se classificar, mas sai na primeira fase. Não vem performando bem. Não vem performando bem. E também não vem... Engraçado, tem alguns bons jogadores ali que acho que individualmente são melhores que a safra da Itália. Mas quer ver uma coisa assim? Mas não. É porque a gente também. O Toni Kroos. É isso que eu ia falar. Talvez a gente caia no erro de ter referência do Toni Kroos. Sim. Assim, eu sou um pouquinho mais novo, eu não lembro das seleções de 90, por exemplo, da Alemanha, em 94. Sim. Porque tinha um Klinsmann, tinha uma galera boa. Tinha uma geração na minha visão, que eu vi, o que eu vi jogar o Toni Kroos, para mim foi a referência de futebol. Então, assim, a gente está pegando uma referência. Talvez medir... Mas você viu o Schweinsteiger? Vi o Schweinsteiger. Também era... Foi um grande jogador. Grandíssimo jogador. Mesmo indo para o Manchester fazendo... Já era final de carreira, mas ele no Bayern de Munique foi jogador. E vem de uma coisa importante. Assim, se a gente pegar... Aí vem uma história que a gente já vai falar antigo. A gente pega 2010, a gente tem uma estrutura da Espanha despontando vários jogadores com Guardiola. A gente pega 2014, a gente tem o time da Alemanha com o Guardiola, certo? Seleção de 18, se a gente não lembra, quem era grande cotado naquelas semifinais era a Inglaterra. Só que a Inglaterra sempre chega na hora H, não vai, né? Então, assim, a gente tem também dentro de lá treinadores que estão mudando todo o cenário. O Guardiola mudou o cenário. O jogo da Espanha não tem jeito, era o guardiolismo que estava ali. O jogo da própria Alemanha de 14 era. E 18 você sai um pouco da história da Inglaterra.
chute, porrada para a área, vamos ver o que dá. E o time joga bola. Mas a Inglaterra em 18 era quem o treinador? Me ajuda a lembrar. Era o Lopetegui, se eu não me engano. Era... Na Inglaterra, não? Não lembro. Mas você está falando de quem? Da Inglaterra? Da Inglaterra. Mas a história que vinha já tinha um guardiolismo dentro do futebol. Uma influência por causa do City. Influência. Exato. Sim. Então, assim, talvez isso na Itália talvez não tenha passado de um time de se revolucionar e a seleção comprar aquilo ali junto. Sim. Entendeu? Talvez a Itália, cuidado, pelo amor de Deus, olha que perigo aí. Já tinha acabado. Talvez a Itália possa passar por isso. Um cenário de assim, pô, não é vou descobrir a roda, mas vamos botar um novo cenário para rodar. Sim. Falta talvez um start com a Itália. O que poderia ser algum treinador surgindo, alguma coisa nova, um atrativo novo, né? Assim, o atrativo, eu lembro muito da Itália falando, o que a gente parou para voltar a ver? Era aquele Napoli. Porque aquele Napoli estava atrativo, né? O Napoli de 2 anos atrás. Cara, que maneiro aquilo, diferenciado. Não era o cenário dos grandes. O treinador da Inglaterra era o Southgate. Era o Southgate, isso. O Southgate do... E o Napoli que você está falando é de quem? Do De Zerbi? Era dos 2020, que ele é campeão, 2022, com o Kvaratskhelia, o nigeriano. Sim. Que eles são campeões italianos. Mas assim, a gente vê... pelo time, pelo Napoli, quanto tempo que não tinha, aquela coisa com o Maradona, que a gente se apega ali. Mas a gente não tinha uma atração de um futebol revolucionário, talvez. Talvez eu acho que isso falta um pouco na Itália. Uma revolução ali. Cara, vamos mexer, como aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Alemanha, com o Bayern, aconteceu na Espanha. Assim, logicamente, vem um puxa-saquismo aqui do Guardiola. E que talvez tenha que acontecer no Brasil também. Né? Exato. Precisa. Que o Jorge Jesus fez em 2019, né? Exato. E a gente não soube aproveitar. Exato, eu acho que precisa um pouco desse reflexo e aí me parece que a seleção é um pouco isso, né? A seleção brasileira, né? Já pegando o assunto do Ancelotti e tal. Ele vem, e eu quero ouvir muito vocês nesse sentido, porque poucos jogos, né? Dele à frente da seleção brasileira, ele não pode ser julgado pelo resultado que teve até aqui, ele ainda está imprimindo ali algum... Sim. E até serão poucos jogos até a Copa, né? Para que ele consiga de fato dar... São 6 jogos, né? Consiga de fato dar o ar dele, a cara dele. Esses dias eu vi um vídeo do treino, que vocês devem ter visto aí, um treino dele de ataque e tal. Interessante, bem tenso, bem forte. Mas é um desafio, assim, dele encontrar um estilo de jogo, né? Dele conseguir imprimir um estilo de jogo. A carência defensiva do Brasil, assim, fala-se pouco, mas me preocupa muito. Eu não vejo o Marquinhos como um grande zagueiro. Enfim, o que a gente viu essa semana, a gente viu o Ancelotti do céu ao inferno, né? Enfia 5 na Coreia, uau, achamos o cara, vamos para a Copa, segura, só falta o Neymar. Aí toma uma virada histórica do Japão, num jogo ruim, onde ninguém se encontrou, ninguém jogou bem ali, poucos nomes ali conseguiram uma nota razoável. Acho que o Brasil precisa se reencontrar com o que quer fazer, né? Não sei o que vocês acham nesse sentido, assim, mas eu sinto muito que, cara, igual a Coreia, o Brasil parece ter muito isso. Cara, fez 2, 3, cara, vamos começar a dar drible, passe de letra, calcanhar e... Mas isso é o futebol brasileiro, né? Não esqueça. Cara, mas aí, assim, eu acho que... Tem horas, cara, que você dá um toque de letra, meu irmão, porra, você quebra... Tudo que você fala, que você constrói, que o cara vai lá, botou no quadro, então, tá. Aí você tem um jogador que dá um toque de letra, cara, eu sinto muita falta de toque de letra no futebol. De toque de letra no futebol brasileiro. Ficou muito profissionalizado o futebol, muito não sei se técnico, você falou de brincadeira de fazer firula, mas, cara, dá um toque de letra, meu irmão. Dá uma caneta. Da forma certa, tem que ter. Com objetivo é uma coisa. Agora, aquela coisa do já ganhei, pô, agora somos nós. Freestyle agora. Eu acho que o Brasil ele precisa convencer mais, garantir mais alguns resultados para depois ele... Eu não vi Quando a gente lembra de 2002, era um time mais... Porque o Filipão tinha muito isso, né? Ele não deixava o oba-oba tomar conta da cabeça da galera. Então ele segurava muito... Cara, o Brasil é eliminado na Copa América por Honduras, com o Filipão. Então assim, cara, trevas em seleção brasileira... Pô, a gente vê de forma cíclica, cara. Você tem seleções brasileiras campeãs do mundo. A seleção de 94 perde para a Bolívia, caiu o mundo, né? Eu lembro que na Rádio Cidade tinha uma vinheta. Não quero parreira, eu quero ganhar. Com aquela música do Tim Maia. Então, assim, cara, foi um desastre. 2002, o Brasil é eliminado por Honduras. 98, o Brasil vai para a semifinal, vai para a final da Copa do Mundo.
mas antes faz um amistoso Brasil e Argentina do Daniel Passarella, sai daqui, o Brasil sai sob vaias, como aconteceu em 70. Então, assim... Se a gente pegar superstição, é bom isso. É bom, mas assim, a gente sai às vezes e perde. Não é sempre cravado. Mas assim, cara, esses amistosos, eu acho que o Brasil fez está fazendo um bom planejamento. Pegou 2 equipes asiáticas, vai pegar 2 africanas e vai pegar 2 europeias. Eu acho isso interessante, né? Conseguir fazer isso. Equipes competitivas, né? A ideia de jogo o Ancelotti já tem, cara. Pô, ele já tem ideia de jogo, sabe? Agora, uma coisa que eu vi, assim, bem superficialmente. A seleção da Coreia é muito fraca. Ela é fraca. Tem bons nomes, mas como seleção é fraca. Assim, a Coreia não tem nunca fez uma fumaça em competição internacional. Recentemente. É recente. Não fez. O Japão, cara, o Brasil é eliminado tirando a Copa de 2002, que ela... O Brasil é eliminado, o Brasil é eliminado na Copa de 2018 pela Bélgica. As oitavas de final foi Bélgica e Japão. 2-0. Cara, a Bélgica vira um jogo maluco que vai pra prorrogação. Eu não lembro se foi por pênalti, agora eu não me lembro. Não, acho que vira. Ela vira, mas assim, um jogo maluco. E, cara, o Japão podia ter passado e a gente ter jogado contra o Japão nas quartas de final de 2018 tranquilamente. Assim como a gente podia ter jogado com a Arábia Saudita em 2014. Que a Alemanha e a Arábia Saudita foi uma loucura. Foi a Arábia Saudita... Argélia. Alemanha e Argélia. Cara, uma loucura também, um jogo louco. Então, assim, mas vamos lá. Uma coisa que a gente não está levando em consideração, e aí eu vou defender o Fabrício Bruno. Cara, o jet lag para você jogar no Japão é pesadíssimo. Então, assim, para o cara que sai do Brasil, são 23 horas de fuso. 23 horas. Para você ter uma ideia, para você se adaptar a um jet lag de 23 horas, você tira um dia por 1 hora de fuso. Então, para você jogar no fuso do local que você está jogando, são 23 dias. Historicamente, em Jogos Olímpicos, em competições internacionais, os piores resultados do Brasil são na Ásia, por causa do jet lag. Então, assim, o cara tem insônia, o cara não dorme direito, o cara não se alimenta direito. Então, assim, uma falha de um cara que está no Brasil, não estou dizendo que o jogador é bom ou ruim, falhou. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, cara, ele não estava nas melhores condições para jogar aquele jogo. Tá? Os europeus do Brasil, né, os da Inglaterra, são 8, 9 horas. Tá? E assim, não pegou um Japão bobo. Então vamos lá. Já não é bobo há muito tempo. O Japão, você tem jet lag. O Japão na última Copa tirou a Espanha e tirou a Alemanha, né? Você tem jet lag. Você está jogando fora de casa, estádio lotado, pouco treino. Então assim, cara. Assim, E toma virada. Que a gente nunca tinha tomado, né? E assim, 2-0, você toma virada, que você pode pensar no seguinte, beleza, esse time tava no limite, tava cansado, porque, cara, não é só o jet lag, é a viagem. Não foi uma viagem só, sai da Coreia para ir pro Japão. Beleza, mas tem deslocamento, tem a falta de treino, tem essa coisa de você... E, além disso, cara, assim, mas o problema... há uma mudança tática no primeiro pro segundo tempo. Bem, mas ali, ficou contra dele. Beleza, ele foi tentar salvar ali. Só que o grande problema é um erro de passe, cara. Com a jogada recuada para ele clarear, ele erra um passe, Sim. ele dá uma... Infantil. Então, a gente não pode, igual a fala do Guilherme, ele falando sobre a zaga, ela é preocupante. A zaga, ela é preocupante. Por mais que se a gente for pegar nomes que conquistaram coisa, tem o Marquinhos, tem o Militão, a gente tem o Gabriel Magalhães, que vem muito bem no Arsenal, mas ela é preocupante porque não te dá uma segurança. Exato. Tem o Nino, que está na Rússia, né? Que é um bom zagueiro. Tem o Nino é um Nino muito bom zagueiro. Mas o Jair. O Jair, mas eu não sei como é que ele está no muito norte, novo, né? Muito novo. Ele é novo. Fez um campeonato, jogando... fez um mundial de clubes, fez meu um irmão, mundial impecável. zagueiro de Copa do Ele não Mundo. tá jogando no norte, então tá bem... Não tá jogando. Não, tá bem banco ali, mas assim, a Eu gente vi ele jogando alguns jogos, mas não sei se ele pegou a continuidade. A gente tem nomes bons, mas estruturalmente a zaga a gente fala, caraca... Não, Fabrício Bruno não tinha que ter ido, desculpa. Eu concordo. Mas eu acho que o erro dele é estar lá. Ele não tinha que ter ido. Eu acho que... tudo bem. Não tá tudo bem. Talvez não tinha como levantar. Agora não, eu tô dizendo perfeito, o seguinte, cara, mas, porra, o desempenho do cara
Mas ali também o ele tá sofrendo. Do Paulo Henrique. Tem uns caras que... Beleza, por exemplo, mas o Paulo Henrique ser convocado, acho que todo mundo entendeu. O cara vem voando no Vasco, vem performando bem, porra. Tem um estilo de jogo ofensivo, interessante, que tem muito a ver com o tipo de lateral direito que o Brasil está acostumado a ter. Ele não só no ofensivo, ele também é muito bom no 1 contra 1, cara. Até pelo vigor físico, mas ele é muito bom no 1 contra 1 defensivo também. E isso vai chamar a atenção do treinador europeu. E eu vou te falar, também sofre com jet lag. Você vê que naquele gol da bola cruzada, cara, quem faz o gol era o que o Fabrício Bruno deveria ter pegado. Uhum. E ele não pega, ele dá uma distanciada. E o Paulo Henrique... Ele vai cobrir o meio. O Paulo Henrique vai cobrir, só que naquela bola... Porque, por exemplo, a bola vem da esquerda. O Paulo Henrique estava meio que correndo de frente pro gol. Uhum. Ali, talvez, já era hora dele ter perfilado o corpo dele de frente de uma situação que ele pudesse ver a bola e pelo menos tatear o adversário, cara. Sabe? Para ele não ter o risco da bola ele nas tá de frente. Então, assim, aconteceu. E, cara, esses erros, cara, geralmente acontecem de quem não tá ligado no jogo. Não tá ligado porque não dorme direito, porque não tá... Uma série de situações, entendeu, cara? Mas olha só, também a oportunidade da vida do cara tava ali. Jogos antes da Copa do Mundo é a oportunidade dele. E ele é chamado, Fabrício Bruno, ele fala, no Flamengo na época, ninguém corre mais do que eu. E realmente, ele tem um vigor físico excepcional. Vai cobrir as saídas do Paulo Henrique, perfeito contra-ataque para ele vai tomar frente dos atacantes a maioria das vezes. Perfeito, só que a gente toma exatamente o contrário. Sim. Ele faz uma besteira que ele vai cobrir, não consegue cobrir. O Paulo Henrique veio também cobrindo, mas não cobrindo, né? Aquele lençol curto danado. Sim. E a gente toma um gol. Com a defesa. A gente fica desesperado com essa defesa. Peraí. E talvez o Ancelotti também vai mexer bastante sobre isso, vai mexer com isso. Eu acho que provavelmente vai se acertar. Sim. Eu vejo a zaga principalmente como... Eu acho que é algo que... O Brasil não vem para essa Copa, a gente tem um ano até lá, pouco menos de um ano, né? Uns 9 meses aí. Mas não tem uma zaga consolidada. Não tem nome certo. Não tem o Lúcio Juan, né? A gente não tem o Lúcio Juan. Tem o Marquinhos. Eu não confio no Marquinhos. Assim. Eu vejo muito gol em cima dele. Muito gol. Eu vi o PSG tomar muito gol em cima do Marquinhos. O Marquinhos joga bem quando ele joga de volante. Ele na saída de bola, ele joga bem, ele aparece bem nos escanteios ofensivos para fazer gol e tal, mas, cara, defensivo eu não confio nele. Enfim. Cara, assim, muita gente não gosta, mas assim... Mas acho ele, no geral, um bom zagueiro, não acho ele horrível. O Brasil, ele não estaria no PSG. O zagueiraço que fez uma Copa do Mundial de Clubes fantástico foi o Thiago Silva, cara. Então, eu queria perguntar... Até, porque a minha cabeça... Com o quê? 39, 40, né? 40. A minha cabeça, assim, cabeça de maluco. Ainda bem que eu falo assim, de treinador todo mundo tem um pouco, né? E de maluco também. Assim, pegar a Copa de 2002, o Filipão entende que se tem muito lateral ofensivo, o Brasil tem lateral ofensivo. O Douglas Santos, que é a posição, ele é ofensivo. A gente tem do lado direito, que tá na prateleira de cima, vou colocar assim, talvez o Wesley, que é praticamente um ponta. Só que a gente não tem uma contenção. Talvez não seja, né? Thiago Silva... O Marquinhos fecha com o Casemiro o meio e coloca o Gabriel Magalhães. Mas aí você já muda o Brasil para jogar com 3 zagueiros. Então, a intenção vamos embora o lateral para cima. E o Ancelotti parece inclinado a não fazer isso. Não vai fazer. Parece que ele acertou o meio, me parece que ele está muito convicto ali de ir com Casemiro e Bruno Guimarães. Que, por sinal, jogando muito. Mas essa é uma mudança estrutural. O Bruno Guimarães é uma surpresa muito boa na seleção, porque ele vem no Newcastle, ele é voando. Ele tá virando lenda no Newcastle. Exato. E na seleção com o Ancelotti, ele domou conta no meio. Ele jogando se muita bem, bola. Parece que encontrou um caminho ali. Aí vem o Paquetá também somando, né? Tem seus detalhes extracampo aí rolando, não sei se já está zerado isso, mas com bola no pé também sabe que ele joga mais avançado do que esses dois, mas entra ali para compor também. E aí vai para dúvida de frente, que a gente não sabe, enfim. Tem o Vini Júnior, cara, e aí acho que uma grata surpresa, independente do resultado contra o Japão, o Vini Júnior e o Rodrigo jogaram muito bem contra a Coreia. O Rodrigo, né, que por vezes foi bem aproveitado por ele, em outras preterido, no Real, entrou bem, jogou bem, acertou de cara com ele na seleção. Ele conhece o Rodrigo, né?
O Rodrigo é um puta jogador e um cara que às vezes não ganha a exposição que o Vini Júnior, como a gente já falou aqui em outros momentos. Ele é um trabalhador, né? O cara que é o trabalhador. Então, ambos jogando bem. Falta o que ele vai fazer ainda com um cara de... Isso sem a gente pensar no Neymar, né? Mas falta o que ele ainda vai fazer ainda com um cara de meio da frente ali, né? Matheus Cunha, não sei. Talvez Rafinha e Estevão. Tem um Rafinha para entrar nessa brincadeira também, o Estevão, mas é um cara que joga de... Todo mundo... Essa galera toda joga em lado de campo, né? Não tem um grande nome de meio ali, ou se ele vai jogar sem um centroavante, ou que ele fez tipo com o Bellingham antes dele ter o Mbappé lá. Você tinha o Vini Júnior de um lado, o Rodrigo do outro, e o Bellingham ali, fazendo aquela âncora ofensiva ali. Sim. Talvez. Eu não sei o que ele pode fazer. E aí, de repente, ele entra com o Matheus Cunha fazendo mais ou menos isso, que é o que eu estou vendo ele fazer. Matheus Cunha não é um striker. Não faz isso, né? Mas ele tá ali, tá compondo, faz um golzinho. Ele foi um bom nome também. Inclusive na conquista de 21 das Olimpíadas, ele foi um bom nome. Um jogadoraço. Exato. Jogou muita bola. Jogou com 2 centroavantes, né? Richarlison e ele, né? Eu pensei, qual o Guilherme lembrou aqui, eu também não acho um 9, um pontão, um striker lá. Ele é esse cara que vem de trás. É o tipo que o Firmino quando começa, né? Eu lembro muito do Firmino quando começa, que ele vem por trás ali, depois de um Liverpool, o Klopp coloca ele dentro da área. Mas ele lembra muito o Firmino da Alemanha, né? Mas a gente teve muito centroavante assim, né, cara, que saía pro jogo, né? Muito. E perdemos um pouco isso, né? Talvez, eu acho que a gente só tem hoje, assim, vamos pensar que um cara fixo que vai, não fixo, mas um cara que é para meter gol, talvez o Pedro, né? Pedro. Eu acho que as opções o Jesus, hoje... talvez, também. Porque o Jesus sai bastante. As opções hoje... Bastante, né? As opções para esse cara que falta ali, independente de ser mais avançado, se menos, me parece que ainda é o Richarlison como andando um pouquinho à frente, independente dos resultados que ele tem tido pela seleção, não são bons. O Matheus Cunha vem ganhando espaço, tem o Igor Jesus que pode beliscar alguma coisa. São 26, né? Vem jogando um pouquinho melhor cada vez mais lá fora e vai se mantendo. Quem mais que falta? Cara, tem o Vitor Roque, o pessoal tem falado no Vitor Roque, se ele... Eu não gosto nem de pensar. Sempre teve potencial, cara. Mas daí bom, ele tem um ano aí quase para poder... São 2 jogadores com potencial, né, cara? Mas talvez para eu cravei aqui que o Hendrick ia flopar. Eu cravei aqui que ele ia flopar, que ele não ia render e que ele ia acabar o futebol na metade da idade gordo. Tá dando mais para mim do que para ele nas bets. Mas ele também tem chance de se recuperar, cara. Se ele faz... É a mesma história do Neymar, basicamente. Acho que Hendrick e ele... O Vitor Roque tem que conquistar o lugar ainda, né? Sim. Mas se esses caras voltam a jogar, voltam a performar, voltam a marcar aí presença, eles têm passaporte. Tem assim, o que é legal, vou fazer a comparação. Olha os nomes que a gente vem trazendo. Olha, e a gente pega a Itália. Não tem. A gente não tem. Não tem. É louco. E a França, o treinador da França falando que a seleção da França monta 4 seleções. É verdade. 4 seleções, assim, pegando no cenário todo. A Espanha hoje não tem 4 seleções, mas tem uma bem competitiva. Forte. Sempre foi assim, né? Tem uma bem competitiva, com um excelente Quem sempre teve essa coisa de ter 2, 3 seleções é o Brasil, cara. O Brasil, exato. Brasil, cara. O Brasil. E hoje não mais. Ninguém. Não, tem ainda, cara. Dá pra fazer. Então, mas dá pra fazer com chances de competir em alto nível? Mas então, olha só. Essa é a grande questão. É tempo de trabalho, né? Se você tem jogadores aí que talvez se você juntar e botar 20 dias para treinar, o Brasil, cara, chega numa competição e disputa... Porque, cara, acaba uma convocação. Quantas discussões a gente tem sobre quem ficou de fora? Aí você vê, fez um time, né? Goleiro, então. Por exemplo, goleiro hoje no Brasil. Não tem uma... Esse aqui é o goleiro titular da seleção brasileira. Não tem. É o Alisson. É o Alisson? É o Alisson. Com mérito, com toda a razão. Porque ele tá muito bem, né? Mas ele já teve momentos ruins. Né? Mas tudo bem. Mas aí você tem, de outros goleiros que podem ir fazer parte do grupo, cara, você tem 6. Fácil. Tem. Fácil, 6 goleiros. E assim... Sem contar com o Hugo, mas tem 6. E assim, você leva. Não deve voltar mais. Você tem alguns problemas aí. Eu não acho que o zagueiro é tão complicado assim. Sinceramente, não acho. Acho que as laterais são grandes. As laterais são... Sem dúvida. São que um desafio. E aí vai, eu acho que são as laterais. Eu já vejo como a zaga e as laterais, assim, que não tá fechado.
Não tá fechado. A zaga, sim, é Marquinhos... Marquinhos, o Gabriel, talvez ali. Mas eu não descarto. Gabriel e... Eu não descartaria levar, assim... É que o Thiago Silva também não descartaria. Talvez, assim, para minha geração, talvez tenha sido o maior da minha geração. Sim. Assim, vou pegar aqui de 2000 eu gosto muito do Thiago Silva. Eu gosto muito do Thiago Silva, gosto muito do que eu vejo ele fazendo dentro de campo, do que ele fez pelo Fluminense agora na Copa do Mundo de Clubes. Eu acho ele um cara forte, dentro de campo, né, de uma presença muito forte, mas eu tenho medo dele ainda, acho que na seleção, por conta dos insucessos. Davi um choro de 2014. Mas e aí acho que as pessoas também não querem muito correr esse risco, sabe? Mas você quer ver uma coisa, cara? A gente já falou disso aqui outras vezes, mas a gente viu isso, né? Essa coisa de mudança tática do primeiro para o segundo tempo com o Japão. E aí a gente vê que sempre vai ter essa questão de como que o Brasil joga, né? Como que a gente quer ver o Brasil jogando. A gente tendo um treinador europeu, a gente falou da Itália com esse problema que a Itália tem de perder um pouco a identidade dela. E aí, ao mesmo tempo, o Luan falou legal que algumas seleções como a Inglaterra, a própria Espanha, trouxeram algumas inovações que acabam vindo dos clubes. Exato. Né? Mas, por exemplo, cara, a gente fala aqui de treinadores. Quando a gente fala de treinadores, cara, o Brasil, de 2014 para cá, teve a CBF Academy. Tem a CBF Academy, de 2015 para cá. E aí, cara, um país do tamanho do Brasil, com um monte de gente querendo trabalhar com futebol. Porque quando você fala da CBF Academy, você tem a CBF Academy formando treinadores lá com os níveis C, B, A. Mas você tem analistas de desempenho, você tem preparadores físicos, você tem supervisores de futebol, gestores de forma geral, medicina, médicos e tal, uma turma. E assim, vem gente do Brasil inteiro. E, cara, os cursos são bons, sabe? Eles têm um conteúdo teórico muito bom, uma parte prática muito bom. Você vai ver lá o quadro, né? Os professores que fazem parte dos cursos, cara, são muito competentes, nomes muito bons. Só que você não vê, por exemplo, várias dessas pessoas que fazem os cursos, cara, não trabalham em clube ainda. E você não vê a CBF dando oportunidade. Não é a CBF, é o futebol brasileiro, né, como um todo, dando oportunidade para essas pessoas que se capacitam. Então, por exemplo, cara, um país continental como o nosso, o norte do país, o centro-oeste do país, que até tem times. Mas assim, você tem regiões do país que eu tenho certeza que ninguém olha. E que lá tem profissionais capacitados. Pô, por que talvez... A gente estava até conversando antes, cara, a Taça das Favelas passa na TV e todo mundo assiste. Cara, por que a CBF que está fazendo uma inovação aí nessa questão do calendário, criando competições novas, cara, por que não pega nessas regiões que você tem campeonato estadual com 8 times, por que você não pega desde a base, sub-17, sub-20, faz uma seleção estadual, cara, cria evento. A CBF tá inaugurando agora centros de desenvolvimento de futebol com recursos do legado da Copa do Mundo, né, que a FIFA deixou para a CBF. Tem esses centros de treinamento, usa esses centros de treinamento, dá oportunidade para essas pessoas desenvolverem o trabalho, mapeia de uma forma centralizadora os jogadores, centraliza o mapeamento de jogadores, talvez que você não mapeie em determinado lugar, né? Cria uma equipe técnica para acompanhar, para ver. Às vezes tem algum jogador que pode se desenvolver e às vezes precisa de uma oportunidade, o próprio treinador, outros profissionais, para você dar uma oxigenada nisso tudo e inclusive criar um produto, cara. Pô, você imagina, a CBF Academy tem a CBF TV, você criar um reality show só com esses profissionais formados pela CBF Academy, com os diretores técnicos, e fazer uma grande competição de seleções, aí você dá a oportunidade, sei lá, a seleção do Acre, vamos dizer que essa seleção se vai bem nesse torneio, só de estados com menor time de expressão. Menor expressão no cenário do futebol nacional. Essas seleções, cara, vai participar da Copa do Brasil Sub-17 como convidada, do Campeonato Brasileiro Sub-20. Cara, você vai dando cancha para uma galera que você não tá vendo, né? E eu acho que a gente tem esse potencial também e a gente precisa usar, sabe? A gente também precisa dessa mexida, né? A gente precisa de uma mexida. Isso é certo. A gente vem falando, acho que a gente toma um 7-1. Me lembro 7-1, assim que acaba o 7-1, a gente vai para uma palestra, eu estava com o Guilherme, a gente vai para uma palestra sobre o pessoal do Fluminense para explicar que o problema não era a base.
Sim. Não era, porque começaram a atacar na base, né? A base, o problema é a base. Não é a base, o problema é a da estrutura. É a estrutura, é a transição, é tudo, cara. Precisa ter um olhar macro sobre o negócio, o futebol. Sim. Entender isso como um negócio, né? E não só como uma paixão. Sim. E botar a bola no chão. Exato. Né? Começar a jogar de uma forma certa. Com certeza. E fazer disso algo grande do nível do tamanho que o Brasil tem. Assim como faz em outras vertentes, né? Precisa ser feito também no futebol, porque senão a gente não continua o 7-1. Exato. Quantos anos já estamos de 7-1? 11 anos. 11 anos de 7-1 e pouco se aprendeu, né? A gente evoluiu pouco em matéria de futebol. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês e deixar fazer quase tudo que a gente quiser. Não, só sem querer te cortar. E pra gente encerrar... Não, é rápido. Diga. Desde o 7-1 tem sido menos foco e mais ansiedade. Menos foco. Copa do Mundo. Mais ansiedade. Muito bom. Para encerrar, deixa a tua torcida para a Copa do Mundo, tua surpresa, torcida que não seja a seleção brasileira, certo? Para quem que você está torcendo para ver fazendo uma boa Copa do Mundo, seleção que te surpreende já estando indo para lá. E quem você espera ver lá? Boa. Cara, eu espero ver a Itália. As Copas do Mundo tem que ter os países campeões do mundo tradicionais. Pô, a Itália é tetracampeã do mundo, né? Então, não pode ficar de fora de uma Copa do Mundo. Então, eu quero que esses países estejam lá. Isso já é uma das tuas perguntas. Cara, eu quero ver seleções que tenham comissões técnicas com treinadores brasileiros indo bem. Então, assim, eu quero que a Albânia se classifique, que tem o Silvinho lá. Eu acho sempre que tem um brasileiro trabalhando, eu acho que abre portas para os outros profissionais, para todo mundo. Pode ser a primeira Copa do Mundo sem treinador brasileiro. É verdade, é um bom ponto. Pode ser. Então, assim, a gente tem essa questão aí, cara. Como é que pode, né? Pode ser. Então... Não tem mais barreira, né? Não tem mais barreira. 2 meses antes da Copa, vem barreira. Fechar com alguma seleção. E tua torcida é para qual seleção? Não, além do Brasil, né? Além do Brasil. Cara, eu vou torcer para... Eu vou torcer para Cabo Verde bem, cara. Pô, 600 mil habitantes e bem, né? Fazer uma presença interessante. Mas tua torcida, essa é a tua surpresa. E a tua torcida para título? Se não o Brasil. Não, a minha surpresa... Cara, a minha surpresa... Vamos lá, cara. A minha surpresa a Argentina não é surpresa. O Uruguai também não. Então, a minha surpresa, talvez um Equador fazer uma boa Copa do Mundo na América, sabe? Que eu acho que isso pesa também. Estar na América, né? Então... Essa seria a minha surpresa. E a tua aposta para título? Não, a minha aposta para título é Brasil. Sem ser Brasil? Não tem outro. Confiante. Caraca. Não aposto em outro, cara. Boa. Vai, Luan. Então, a surpresa, para mim, assim, talvez seja a própria Noruega. Não é mais uma surpresa, mas para mim possa vir fazer uma Copa do Mundo bonita, digna. Semifinal. Legal. Porque o time, você vê os jogos, você fala, cara, tem coisa aí, né? Legal. Assim, quem eu torço para que faça uma coisa legal? Então, a Bolívia, que vá para a Copa, a Bolívia por mais um sul-americano. Depois de tantos anos, né, que a Bolívia foi. Achei legal ela passar na repescagem, ela chegar na Copa do Mundo. Mas um peso, o futebol sul-americano, a gente precisa disso, é bom. Cara, a Bolívia na Copa de 94. Foi de 94. Ganha da gente, vai o Echeverri. Isso. No primeiro jogo contra a Alemanha ele é expulso. Exato. Sensacional, né? Bom jogador. Enfim, e quem eu acho que leva, talvez assim, eu acho que não tem como a gente não pensar em França, não tem como a gente pensar em Espanha. Mas eu torço pro Brasil. Eu acho que talvez 24 anos depois, como foi em 94, a seleção vem toda lascada das eliminatórias. Eu acho que talvez cresça. O futebol brasileiro cresce nesse momento. Né? E aquela história, o Brasil é quarta de final, não tem jeito, a gente vê quem a gente vai pegar nas quartas de final. A partir dali embala. Tem muita essa história, nas quartas de final define a seleção, né? Sim. Porque foi assim, a gente vem em quartas de final, a última que a gente passa,
contra a Colômbia, que é um jogo ruim, né? Aqui em 2014. 2014 foi quase uma Copa América nas oitavas e na quarta, né? Chile, Colômbia. A gente não joga legal. O Chile quase elimina a gente. O Chile quase elimina. Bola na trave no último minuto. Da Pinilla. O jogador do Palermo na época. Ele, enfim, a gente não joga. Ex-Vasco. A gente não joga bem. Mas no 2002, o que a gente joga bastante, que a Inglaterra, aquele jogo que dá moral, 94 a gente pega a Holanda, que a gente dá aquela moral. Sim. Então acho que as quartas de final pra gente que vai decidir. E tô torcendo, acho que dá pra gente ganhar. Dá sim, o futebol brasileiro ainda é o maior exportador de talentos, temos os maiores talentos, sim, não tanto quanto era antigamente, se a gente analisar. Sim. Mesmo sem o Neymar, que eu acho que não vai, a gente vai beliscar. Boa. É isso. A minha torcida vai para a seleção de Portugal. Eu acho que Portugal vem performando muito bem. Acho que mereciam um título de Copa do Mundo com o CR7. Para ele, acho que encerrar a carreira em alto nível. E vamos ver, eu estou vendo aí. Minha surpresa é se a Itália conseguir se classificar. Não espero, nem vou. Apesar de sempre torcer para a Itália na Copa, não acredito que vá lutar por título. A Itália tem que ir para ter festa em Italy. É isso. Nova York bombar. É isso, é o que precisamos. E de surpresa, minha surpresa seria o Neymar aí. Mas eu confesso que eu torço um pouco por isso. Eu queria ver ele, Messi e acho que CR7 encerrando o ciclo deles no futebol, né? O Neymar tá jogando futebol? Cara, teve um papo essa semana aí pra gente encerrar que da possibilidade dele ir jogar com o Messi. No trio MSN. Na Inter. De volta à ressurreição do trio MSN. Cara, e talvez isso fizesse bom pro futebol dele e... Não sei, eu acho que ele conseguiria ir pra Copa. Imagina, Neymar solto em Miami pré-Copa do Mundo. Pô, vai chegar voando. Vai chegar voando. É tudo que ele quer. Ele vai chegar de tudo que ele precisa. O voando dele é chegando de helicóptero. Senhoras e senhores, nós somos mais um podcast. Foi muito bom a gente estar junto aqui mais uma vez. Quem sabe a gente não cravou aqui o campeão da próxima Copa. E aí você já pode pegar isso aqui, jogar numa bet dessa da vida e já deixar o teu dinheiro guardado lá para você já resgatar lá na frente. Estamos juntos, vamos daqui para muito longe, daqui para o mundo. Um beijo e segue a gente aí nas redes sociais, mais um _podcast, no Instagram, no Spotify, no YouTube, mais onde Deus nos levar. Beijo!